O mundo é cheio de maravilhas. Nós vemos apenas uma fração do que realmente existe. Ao nosso redor, forças invisíveis circulam e sussurram. Elas nos observam das sombras. Às vezes, elas se aproximam. Esses espíritos, esses remanescentes de vidas passadas, permanecem em nosso mundo. São atraídos por lugares de tristeza, de dor, de morte repentina. Lugares como a casa em Banara. Ela ficava sozinha, um testemunho da tragédia. Um farol para as almas perdidas em busca de consolo, ou, talvez, vingança. Dizem que o véu entre o nosso mundo e o deles é mais fino nesses lugares. Onde os vivos temem pisar, os mortos encontram abrigo. Eles se infiltram na própria fundação, nas paredes, no próprio ar. A casa em Banara era um desses lugares. Um lugar onde os mortos se recusavam a morrer. Banara era uma pequena vila, aninhada no coração da Índia. Com suas ruas estreitas e casas de barro, parecia um lugar saído de um conto de fadas antigo. A vila era antiga, mergulhada em tradição. Cada esquina tinha uma história, cada pedra, um segredo. As pessoas eram gentis, suas vidas simples. Elas viviam em harmonia com a natureza, celebrando festivais e rituais que haviam sido passados de geração em geração. Mas acima da vila, em uma colina envolta em névoa, havia uma casa. Uma casa que todos conheciam, mas poucos ousavam mencionar. Uma casa envolta em medo e rumores sussurrados. Diziam que, à noite, luzes estranhas podiam ser vistas através de suas janelas. A casa já foi grandiosa, um testemunho da fortuna de uma família rica. Seus salões ecoavam com risos e música, e seus jardins eram um paraíso de flores exóticas. Agora, ela estava em decadência, sua pintura outrora brilhante desbotada e descascando. As paredes, que um dia foram fortes, agora estavam rachadas e frágeis. As janelas, como olhos vazios, olhavam fixamente para o nada. Era como se a casa estivesse esperando, observando. O jardim, antes um espetáculo de cores, agora estava coberto de mato, estrangulado por ervas daninhas. As flores murcharam, e o perfume doce foi substituído pelo cheiro de decadência. Os moradores contavam histórias da família que morava lá. Histórias de riqueza, de festas luxuosas, mas também de tragédias inexplicáveis. Falavam de mortes repentinas, de doenças estranhas, de sussurros e sombras que assombravam os corredores à noite. Alguns diziam que podiam ouvir risos distantes, outros, choros abafados. A casa, diziam eles, era amaldiçoada. Uma maldição que parecia crescer com o passar dos anos, tornando-se mais forte, mais palpável. Ninguém ousava se aproximar dela. Não depois que o sol se punha no horizonte. A escuridão trazia consigo um medo ancestral, um medo que fazia até os mais corajosos tremerem. Jitesh era um homem da cidade. Ele sempre se destacou no meio da multidão, com seu terno impecável e sua postura confiante. Ele viveu a vida toda cercado por concreto e barulho. O som constante das buzinas e o ritmo frenético da vida urbana eram tudo o que ele conhecia. Ansiava por paz, por tranquilidade. Muitas noites, ele se pegava olhando pela janela, imaginando uma vida diferente, longe da agitação. Quando viu o anúncio da casa em Banara, pensou que suas preces haviam sido atendidas. A imagem da casa, com seu charme rústico, parecia um sonho. O preço era incrivelmente baixo. As fotos, embora desbotadas, sugeriam uma grandeza anterior. Era perfeito. Ele podia imaginar sua família vivendo ali, em harmonia com a natureza. Ele convenceu sua esposa, Mira, e seus 2 filhos pequenos, Rohan e Priya, de que este era o novo começo que eles precisavam. Mira estava hesitante, mas a empolgação de Jitesh era contagiante. Eles arrumaram seus pertences, despediram-se da cidade e viajaram para sua nova casa. A jornada foi longa, mas cheia de esperança e expectativas. A vila os recebeu de braços abertos.
mas seus sorrisos vacilaram quando Jitesh mencionou a casa na colina. Havia um silêncio desconfortável, seguido por olhares preocupados. Ainda assim, Jitesh descartou seus avisos como bobagem supersticiosa. Ele acreditava que as histórias eram apenas lendas antigas, sem fundamento. Ele era um homem lógico, de razão. Para ele, tudo tinha uma explicação racional. Não acreditava em fantasmas ou maldições. A ideia de algo sobrenatural era risível para ele. Ele logo aprenderia a tolice de sua arrogância. A casa na colina guardava segredos que ele jamais poderia ter imaginado. Os primeiros dias foram idílicos. A família estava encantada com a beleza natural ao redor. O ar era puro, o silêncio quebrado apenas pelo canto dos pássaros. Cada manhã parecia uma pintura viva, com a luz do sol filtrando pelas árvores. A casa, embora precisasse de reformas, era cheia de potencial. Suas paredes antigas contavam histórias de tempos passados. Jitesh sentiu uma paz que nunca havia conhecido antes. Ele acreditava que finalmente havia encontrado um refúgio para sua família. Mas quando o sol começou a se pôr no quarto dia, o ar esfriou. A mudança foi súbita e inesperada. Um frio que penetrava em seus ossos. Era como se a própria casa estivesse exalando uma presença gelada. Naquela noite, Rohan jurou ter visto um rosto espiando em sua janela. Seus olhos arregalados refletiam um medo profundo. Mira se pegou cantarolando uma cantiga de ninar que nunca havia ouvido antes. Jitesh descartou suas preocupações, achando que era apenas o cansaço. Crianças tinham imaginação fértil e Mira provavelmente estava apenas cansada. Mas os incidentes continuaram, cada vez mais estranhos. Sussurros no meio da noite. Objetos se movendo sozinhos. Era como se a casa estivesse viva, observando cada movimento deles. Passos ecoando no corredor quando ninguém estava acordado. O som era inconfundível, como se alguém estivesse caminhando lentamente. O medo começou a criar raízes em seus corações. Cada membro da família sentia a presença, mas ninguém queria admitir. A casa, antes um santuário, agora parecia opressiva, sufocante. O ar estava pesado, carregado de uma energia inexplicável. As sombras pareciam se alongar, se aproximar, famintas para reivindicá-los. A escuridão trazia consigo um presságio de algo terrível. Jitesh tentou se manter racional. Procurou explicações lógicas, mas não havia nenhuma. Os eventos se intensificaram. Uma noite, Priya acordou gritando, sua mãozinha apontando para o canto do quarto. "Homem!" ela gritou. "O homem mau!" Jitesh correu para o lado dela, mas não havia nada lá. Mera, com o rosto pálido e abatido, implorou que ele deixasse a casa. "Este lugar é amaldiçoado, Jitesh!" Ela sussurrou com a voz trêmula. "Temos que sair antes que algo terrível aconteça." Jitesh, dividido entre o amor por sua família e seu próprio orgulho teimoso, recusou. Ele não seria expulso por sussurros e sombras. Ele se arrependeria de sua decisão. A casa estava destruindo sua família. O amor e o riso que antes enchiam sua casa foram substituídos por suspeita e medo. Ele estava perdendo-os e estava se perdendo. As discussões se tornaram mais frequentes. Mira, incapaz de suportar o medo constante, pegou as crianças e voltou para a vila de seus pais. Jitesh, com o orgulho ferido, recusou-se a segui-la. Ele não seria expulso por fantasmas. Ele venceria seu medo ou morreria tentando. Ele estava sozinho agora, verdadeiramente sozinho. O silêncio da casa era ensurdecedor. As sombras pareciam se aproximar, zombando de sua solidão. Ele começou a ver coisas, vislumbres fugazes de figuras na periferia de sua visão. Ele ouvia vozes sussurrando seu nome, chamando-o. Seu sono, quando conseguia dormir, era atormentado por pesadelos. Visões de figuras sombrias, de mãos frias e agarradas,
de seus filhos gritando por ele, suas vozes cheias de terror inimaginável. Ele estava preso, sua sanidade lentamente se desfazendo.